produtiva. Então, por esse motivo, eu não consegui me arrumar, me maquiar, não consegui nem tomar um banho. Mas estamos aqui batendo o nosso ponto, ok? Porque hoje eu vou falar de algo muito importante, que é as 3 etapas para você alcançar a realização. 3 etapas que eu acredito e vai fazer muito sentido para vocês. Eu acho que como a gente está hoje num ambiente mais descontraído, porque eu não me arrumei, então eu acho que eu vou lá para outro ambiente pra gente fazer nossa live. O que vocês acham? Deixa eu ver. Ai, gente, eu treinei tanto perna que a minha perna tá o quê? Frita! Ai, deixa eu ver aqui, ó. Acho que aqui é bom pra gente fazer nossa live. Sento aqui no sofazinho e a gente faz nossa live. O que vocês acham? Ai, deixa eu pegar o meu super tripé pra encaixar vocês aqui. Pronto. Perfeito. O que vocês acham? Pronto, estou aqui sentadinha com vocês e a gente vai começar a nossa live. Hoje, apesar de eu já ter com o meu caderninho anotado algumas coisas, eu não trouxe o caderninho pra cá, porque o que eu vou falar, eu sei de cor. E salteado, tá bom? Tá na varanda, tô na varanda, queridas, olhando o mar, e vou falar com vocês, tá? Então, vamos lá. Peguem o caderninho de vocês, eu deixei meu caderninho lá, porque o que eu vou falar, eu já sei de cara, eu já sei de cor, eu já sei há muito tempo. E eu queria trazer isso pra vocês, tá? Baseado na nossa pirâmide de Maslow, que a gente sempre fala, das etapas de sobrevivência e até a última etapa, que é a de realização, a gente precisa entender que tem um caminho até lá. Tem um caminho entre a sobrevivência e a realização. Tem um caminho muito grande. O que é a realização? A realização é você fazer aquilo que você quer. A realização é ter prosperidade financeira. A realização é poder ter poder de escolha. A realização é fazer um trabalho que é a sua expressão no mundo. A realização é você não ficar sofrendo para pagar as contas do mês porque você tem entradas, você tem um negócio próspero, você domina a venda, você tem clientes desejando por você, pelo seu trabalho, pelo seu serviço. A realização é você poder escolher, para você poder ter poder de escolha. A realização é você ocupar a sua vida com a sua própria vida, porque você sabe que o seu negócio é a coisa mais importante, que você não precisa ficar olhando o que o outro está fazendo, porque você sabe o que você está fazendo. Então, a realização, ela é o melhor estágio da nossa vida. A realização é onde você se sente realizada em todos os setores da sua vida, porque você tem um trabalho próspero, um trabalho que dá dinheiro, você empreende, você tem liberdade de tempo, você pode fazer tudo aquilo que você deseja e você não perde tempo com outras coisas. Por quê? Porque você não precisa ficar olhando pro lado. Você não precisa ver o que fulano ou ciclano tá fazendo, porque você sabe o que você tem que fazer. Você não vai dormir se comparando, você não vai dormir pensando em conta, porque você sabe que o seu negócio, que a sua marca, que a sua empresa é muito foda. E essas 3 etapas são necessárias. Elas são, eu diria que, se eu pudesse selecionar 3 coisas que qualquer empresária ou empreendedora deveria dominar, seriam essas 3 coisas que eu vou falar agora para vocês. Se eu pudesse dizer o que me tira, Cami, da falta de resultado, são essas 3 etapas. O que faz eu crescer? São essas 3 etapas. O que faz com que eu fature mais? São essas 3 etapas. O que faz com que eu seja realizada? Eu tenho uma empresa com expressão no mundo que transforme pessoas? Essas 3 etapas. O que faria, Cami, eu mudar minha situação atual? Essas 3 etapas. Então, a realização, ela é isso. A realização é você se sentir completa dentro do que você está fazendo e você ter resultado. E você gerar dinheiro. E você gerar transformação para o mundo. Em você transformar a vida do seu cliente, mas você também
transformar a sua. Porque se a gente não transforma a nossa vida, a gente não tem como transformar a vida de ninguém. Não tem. Então, a gente não é capaz de transformar ninguém se a gente não transforma a nossa realidade. Se você continua replicando as mesmas coisas, os mesmos pensamentos, os mesmos comportamentos, os mesmos erros, você não olha para o que você está errando, você não olha para o que você tem que se desenvolver, você continua nas mesmas conversas, nas mesmas rodas, você continua fazendo as mesmas ações, você continua sofrendo pelas mesmas coisas, você continua indo dormir pensando em todos aqueles pensamentos que te geram ansiedade, aqueles pensamentos que te geram frustração. Isso daí não vai tirar o seu negócio do lugar. E se hoje você já está em um lugar que é satisfatório, que você já alcançou um resultado, mas você quer ir para o próximo nível, você também precisa passar por essas 3 etapas. Essas são, depois de muitos estudos, depois de muitos e muitos e muitos estudos, eu considero que essas 3 etapas são as únicas que são capazes de tirar uma empreendedora do lugar. Cami, eu tô no PPD, encantada com a sua metodologia. Eu já lanço há 4 anos e de verdade aguardando ansiosamente o MDA. Demorei demais pra te achar. Ai, minha maravilhosa, seja bem-vinda, Deb. Estou muito contente que você entrou no PPD. Você pode ter certeza que o MDA, você já amou o PPD, o MDA você vai ficar enlouquecida. Mas vamos lá. Que etapas são essas, Cami? Que etapas são essas? Bom, entenda uma coisa. Se hoje você não tem o resultado que você quer, ou você quer ir para um resultado diferente, e você quer acessar a realização, e a realização a gente entende sobre prosperar financeiramente, ter tempo para você, ocupar a sua vida com a sua própria vida, ter poder de decisão, ter clientes satisfeitos, ter tempo para você e para sua vida, tá? Então, quando a gente fala sobre ocupar a minha vida com a minha própria vida, é sobre você encher a sua vida com você. Entende? Eu falo dentro do MDA, por exemplo, a gente tem um ritual, já faz uns 3, 4 anos, sobre não tomar café correndo de manhã. As minhas MDAs aplicam isso. E eu falo lá pra elas, se você tomar café correndo e você não tem um momento pra ler um livro, se você não tem um momento pra tomar um café com presença, eu sempre falo, né, sobre isso, e você já empreende há anos, até quando essa vai ser a sua vida? Até quando você vai fazer isso? Até quando a sua empresa não vai vender? Então, quais são essas 3 etapas, Cami? A primeira etapa de todas, ela começa mudando a nossa forma de pensar. Então, escreva aí. A primeira etapa é a mentalidade. E não é uma mentalidade lúdica. Eu não estou falando sobre viver de imaginação. Eu não estou falando de você pensar que acontece. Nossa, eu vou imaginar que eu estou ganhando muito dinheiro. Não, eu estou falando sobre você mudar o seu drive. Eu estou falando sobre você mudar suas emoções. Eu estou falando sobre você aderir um novo modelo. Um novo padrão, um novo modelo mental. Não tem como começar de outro lugar. E eu tô sendo muito racional nessa explicação para vocês, porque vocês precisam entender que a sua forma de pensar, a sua forma de raciocinar, ela reflete as tuas decisões diárias. Não tem como. A tua forma de pensar, ela é justamente o que faz você tomar uma decisão, lançar um produto, as tuas ideias, tudo que você faz parte da tua cabeça. Se você não tem criatividade, é porque a tua capacidade de pensar, ela está comprometida. Se você pensa só em escassez, é porque a sua capacidade de pensar, ela está comprometida. Todas nós pensamos, mas o lance é que nem todas pensam da forma que faz o seu negócio crescer. Você pensa de uma forma que é incoerente com o lugar que você quer chegar. Então, se eu não ajusto a forma que eu me enxergo, que é a minha autoimagem, se eu não ajusto a forma que eu enxergo o mundo, se eu não expando o meu repertório, se eu não crio novos caminhos neurais, então quer dizer, eu aprender coisas novas, se eu estou o tempo inteiro apenas
sentindo escassez, medo, insegurança, falta, comparação, eu não enxergo, eu não acho que eu sou boa, eu me vitimizo o tempo inteiro. O meu padrão de comportamento, o meu comportamento, ele é derivado da minha forma de pensar. É exatamente isso que eu falo toda hora. A forma de pensar guia a forma de fazer. Eu falo isso todos os dias para minha MDA. Sua forma de pensar guia a sua forma de fazer. Então, a primeira etapa, ela é indiscutivelmente mental. E quando você olha as pessoas, hoje em dia tá muito em voga, né? Hoje em dia tá muito na moda colocar mentalidade nas maiorias dos produtos, cursos. Só que não é só sobre 2 aulinhas de mentalidade. Não é sobre você falar assim, pense como uma pessoa grande. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não dá pra você mudar da água pro vinho. Não dá pra você, em uma live, pensar como uma pessoa grande. Não dá pra você... Não dá. Não é vendo vídeo motivacional. Não dá. A mudança de mentalidade é um processo de semanas, meses e uma vida inteira. Então, se você não tiver compreensão sobre as crenças atuais, se eu não desenvolvo compreensão sobre o que me fez chegar até aqui, se eu não desenvolvo compreensão sobre construir um novo sistema de crenças, se eu não faço disso um hábito diário, se as coisas que saem da minha boca, se as coisas que eu falo para os outros, se as coisas que eu penso antes de dormir, elas não mudarem, nada muda. Não tem como. Não tem como. Por quê? Porque todos os dias quando eu acordo, o meu negócio, ele depende das minhas decisões. Se por eu ter reunião hoje, não conseguir me arrumar e me maquiar e tomar um banho para estar aqui com vocês, eu falasse assim, gente, não vai ter live hoje, foi uma decisão que eu tomei. Se eu decidisse ontem não ir treinar porque eu tava com sono, era uma decisão que eu tomei. Quando eu pego o meu celular e eu falo assim, eu não vou fazer story porque hoje eu não tô legal, é uma decisão que eu tomei. Eu não vou vender porque eu tenho medo de parecer chata, é uma decisão que eu tomei. Tem gente demais fazendo, então eu não vou fazer, é uma decisão que eu tomei. Ficar mandando mensagem esperando que os outros falem pra mim o que eu tenho que fazer é uma decisão diária, é um hábito que eu tenho. Hábito de me vitimizar, hábito de rir da minha situação, hábito de as coisas que eu falo, as coisas que eu ouço, os assuntos que eu consumo. É uma decisão. Lembra que a gente falou, acho que foi ontem ou na quarta-feira? Foi quarta, a gente falou que tudo que a gente pensa é algo que está contra o que a gente quer. Que a gente fala assim, eu não consigo vender, ninguém compra de mim. E a gente deveria pensar, o que eu posso fazer então para essa pessoa comprar? A gente afirma mais e se questiona menos. A gente afirma mais e se questiona menos. Isso é um perigo para quem é empresária. Se você senta em cima da situação e você não se questiona como mudar essa situação, você não vai construir uma empresa próspera. É simples. Por quê? Porque a sua empresa, ela depende unicamente da sua visão. A sua empresa depende unicamente da sua visão. A sua empresa depende unicamente da sua visão de empresária. Quando eu trago para o meu time uma situação assim, olha só, a gente não vai fazer isso, porque isso vai acarretar nisso, é um grande jogo de xadrez. Eu não sei se vocês conhecem as regras do xadrez. Eu jogo xadrez desde os meus 11 anos de idade. Meu avô me ensinou a jogar xadrez. E hoje eu não jogo mais, porque eu não tenho com quem jogar, mas eu jogava muito. E eu aprendi. E a mentalidade é a mesma coisa. Antes da gente jogar, por que partidas de xadrez demoram tantas horas e às vezes até passam por dias? Porque antes de eu fazer uma jogada, eu preciso supor tudo que vai acontecer.
Então, quando eu jogo uma peça, antes de tocar nessa peça, eu preciso pensar, se eu jogar essa peça aqui, aquela peça, o cavalo vai andar em L e vai me comer o meu peão, ou se eu puser essa peça aqui, esse daqui vai sair da frente, aí ele vai jogar ali, e a rainha dele vai vir e vai comer minha peça, e tal. Eu vou pensar em todas as possibilidades de jogada do outro a partir da minha jogada. E por que eu tenho que fazer isso quando eu jogo xadrez? Porque uma outra regra do xadrez é que quando eu toco numa peça, eu preciso movimentá-la. Então, eu não posso tocar numa peça, olhar para o jogo, tirar a mão dela e jogar outra. Eu não posso. A partir do momento que eu toco em uma peça, eu sou obrigada a movimentar aquela peça. Então, para que eu não faça movimentos idiotas, eu preciso pensar antes de tocar na peça. Eu preciso raciocinar. Eu preciso imaginar todas as jogadas que o meu adversário vai fazer. Porque, dependendo da peça que eu jogar, ele vai abrir portas para ele jogar aquela, e daí se ele jogar essa, eu vou jogar para cá, eu vou jogar aquela, e aí vai liberar espaço para a peça dele entrar, entendeu? Então, antes de eu tocar numa peça, eu preciso imaginar todas as jogadas que o meu adversário vai fazer para que eu também faça a minha próxima jogada. A sua empresa não é diferente. Se eu não pensar nas possibilidades, se eu não pensar nas minhas jogadas, se eu não pensar no que pode acontecer, se eu não pensar em todas as situações, em todos os cenários, se eu não pensar onde eu quero jogar, onde eu quero ir, o que eu quero viver, se eu não tiver intencionalidade nas minhas jogadas, eu vou perder o jogo. E quando nós temos negócio, perder o jogo significa não faturar, não vender. Então, minhas maravilhosas, quando eu falo para vocês que vocês precisam aprender a pensar como empresárias, vocês precisam aprender a desenvolver a sua forma de pensar, é porque os empresários, empresas, empreendedoras, têm um padrão de pensamento, têm um modelo mental muito semelhante. Que é um modelo que não tem crenças relacionadas a dinheiro, é um modelo focado em solução, em autorresponsabilidade, uma autoimagem 100% ajustada com os meus objetivos, um senso de merecimento alto, poder de decisão, iniciativa. O empresário que tem sucesso, uma empresa que fatura alto, não se vitimiza, não se sabota. Só que todos esses sentimentos, eles partem do comportamento humano. A maioria das pessoas, 90% da população, tem a mentalidade sabotadora. Porque se todos pensassem como milionários, todos já seriam milionários. Se você tivesse recebido desde cedo uma educação focada em fazer dinheiro, prosperar, se sentir merecedora, não se sentir culpada em querer mais, não se sentir culpada em ser ambiciosa. E a resposta é muito simples. Vocês se sabotam e vocês têm esse padrão porque a população, 90% da população tem esse modelo. Só que o negócio é que, quando decidimos virar empreendedoras, nós somos obrigadas a mudar esse padrão, porque senão a gente vai continuar sem resultado. Então, o meu trabalho, ele é mudar, libertar a tua forma de pensar. Ontem eu postei nos stories aquele print do Flávio Augusto, porque, cara, o que ele falou é um resumo, entendeu? Quais são as duas coisas mais importantes? Libertar a sua mente e libertar outras pessoas. Então, eu, desde cedo,
E eu tive, e isso é uma coisa que não é comum, desde cedo eu fui muito incentivada a estudar, eu fui muito incentivada a ler, eu entrei em contato com essa leitura de O Segredo, Segredos da Mente Milionária e Pai Rico, Pai Pobre, esses 3 livros eu li quando eu tinha 18 anos. Então sim, isso impactou o meu futuro. Porque se eu não tivesse entrado em contato com esse conhecimento, talvez eu ficasse a vida inteira no meu emprego. Talvez eu ficasse a vida inteira achando que eu tinha que fazer uma faculdade, ter um emprego e ganhar um salário. Só que através deste conhecimento eu entendi, eu busquei por mais. Só que obviamente nós temos tendências comportamentais, não dá para negar. Temos tendência. Então eu também precisei contar muito comigo, eu sempre fui uma pessoa que tive vontade de criar algo meu. Desde a minha adolescência. Pode ser por um padrão interno, pode ser porque é uma tendência, eu não sei. Eu só sei que eu preciso ajudar vocês a chegarem nesse mesmo modelo de crenças. Eu preciso ajudar vocês a destravarem a mente, a forma de pensar que está te impedindo de chegar nos seus objetivos. Então, a primeira coisa, a primeira etapa é mudar a tua forma de pensar. Se você muda a sua mentalidade, você muda todo o resto. Se você tem contato com esse conhecimento, é muito profundo, gente. Eu já li milhares de livros sobre isso, eu estudo isso diariamente há mais de 10 anos. Então, o trabalho que eu faço no MDA não é um trabalho, não é brincadeira, é um trabalho muito sério. É um trabalho que exige muito estudo. Então, minhas maravilhosas, a gente mudar a nossa forma de pensar, muda tudo. Quando você muda a sua forma de pensar, você impacta todas as decisões à sua volta, ok? Então, vamos lá. A primeira etapa é essa. Qual que é a segunda etapa? A segunda etapa é você ocupar o seu lugar no mundo. Uma vez que eu mudo a minha forma de pensar, eu mudo o meu posicionamento. Eu mudo o meu posicionamento na vida, nos negócios, nas relações. Eu ocupo o meu lugar, eu não tenho medo de me posicionar na minha empresa, pelos meus fornecedores. Eu não tenho medo de me posicionar perante o meu time, perante os meus clientes. Eu não tenho medo, eu me posiciono de forma cada vez mais intencional, estratégica, que gere desejo no meu cliente. Eu uso essa ferramenta, essa bendita ferramenta abençoada chamada Instagram para vender mais, para alcançar mais pessoas. Vocês não geram resultados porque vocês não... é porque eu não sei vender, é porque eu não tenho seguidor. É porque vocês não têm iniciativa. É porque vocês não têm... vocês não têm brio. Vocês não têm garra. Vocês não são obcecadas. Mas vocês não são obcecadas por causa da nossa primeira etapa, que é a sua mentalidade. Você ainda se compara muito, você ainda tem muito medo de ser julgada, você tem muito medo de ser rejeitada, você tem medo de tudo, você é cagona. Não tem como ir para a segunda etapa sem passar pela primeira. Só que a segunda etapa garante a terceira. Se você não se posiciona, se você não tem coragem de abrir uma live, que nem eu abro aqui, falo do que eu acredito e vendo o meu produto e falo o meu preço e eu garanto que eu sou a melhor para ensinar você a fazer essa porra, se você não faz isso, ninguém vai ter confiança de comprar de você. Empresária mole não vende, empresa morna não vende, marca morna não vende, empresária que não tem segurança não vende. Se você não se posiciona, você não passa credibilidade. Se você não se conhece, você não se posiciona. Você não se posiciona, você não é magnética. É impossível ser magnética sem se posicionar. É impossível ser reconhecida, ter algo com expressão no mundo se você tem medo de se posicionar. O posicionamento, ele não é só no Instagram. O seu posicionamento no Instagram é um reflexo do seu posicionamento na vida. Se você não consegue se posicionar num simples Instagram, você pode ter certeza que você também não se posiciona na sua vida, nas suas relações, com as pessoas que estão na tua família.
com as pessoas à sua volta. Você não se posiciona na vida, então você não vai se posicionar em lugar nenhum. Só que, para ter uma empresa, você precisa mudar o teu modelo de comportamento. Todo empresário de sucesso, toda empresa que gera faturamento alto, toda empresária, empreendedora que tem resultado, tem um padrão, e é esse. Não tem segredo, é esse. Eu mudo a minha forma de pensar. Por eu mudar a minha forma de pensar, eu ter clareza do que eu quero e quem eu sou, automaticamente eu mudo meu posicionamento. Por quê? Porque eu perco o medo. Eu reconheço o meu lugar, eu reconheço quem eu sou, eu lidero, eu construo comunidade, eu não tenho medo de vender, eu não tenho medo de me posicionar, eu não tenho medo de ir atrás do meu cliente, eu não tenho medo de bater na porta do meu cliente e marcar uma reunião, eu não tenho medo de ser estratégica, eu não tenho medo de ser intencional, eu não tenho medo de me posicionar, abrir uma câmera e fazer um vídeo, fazer um anúncio, fazer um story e fazer um post. Porque não ter, é porque eu não tenho número de seguidores, isso não vai te incomodar quando você se posiciona. Porque quem se posiciona não tá nem aí se não tem seguidor, não tá nem aí, porque essa pessoa sabe o que ela tá fazendo e ela vai fazer até dar certo, ela não tá preocupada com curto prazo. Ela está preocupada em fazer o que tem que ser feito. Porque ela sabe que o processo é do longo prazo, ela sabe que é o longo prazo que constrói riqueza. Então, minha maravilhosa, quando eu me posiciono, eu assumo o meu lugar. E pessoas que assumem o seu lugar, elas crescem. Você só não cresce porque você não assumiu o seu lugar completamente. E quando eu digo sobre assumir seu lugar completamente, é sobre sim, dominar a parte estratégica, narrativa, intencionalidade, antecipação, conteúdo, mas é também sobre pegar e fazer, porque se eu te passar toda uma estratégia de narrativa e você não se posicionar, não vai adiantar porra nenhuma. É por isso que vocês compram milhares e milhares e milhares e milhares de cursos e vocês não fazem. Não é porque o curso é ruim, é porque você é mole, é porque você não termina, é porque você não vai até o final. Mas por que eu não vou até o final? Porque eu caguei na primeira regra. A primeira regra do rolê é mudar a minha forma de pensar. Vocês vão queimar dinheiro se você ficar só investindo em estratégia, porque mentalidade vem antes de estratégia. Senão, vocês já teriam viralizado com um monte de post gratuito que tem por aí, ensinando você a viralizar. Já tem conteúdo de graça, o suficiente. Todo dia no Instagram aparece um vídeo te ensinando a viralizar. Todo dia tem um carrossel te ensinando a fazer postagem. Todos os dias vocês têm acesso a todo o conteúdo que vocês precisam. Só que como vocês não têm a primeira etapa, vocês não farão a segunda. Não dá para pular essa ordem. Se eu não mudar minha forma de pensar, nada que eu faça vai gerar resultado, pelo simples fato que eu não farei. Vocês não geram resultado, não é porque eu tô fazendo e não tá dando resultado. É porque você não consegue nem fazer. Você não consegue nem chegar na execução. Porque quando você olha lá uma pessoa te entregando um script, faça isso para viralizar seu post. Você pega aquele script, guarda, salva, nunca mais abre o post. Porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho a câmera, porque eu não tenho a luz, porque eu não sei falar na câmera, porque... Você enterra todas as possibilidades com as suas desculpas. Todos os dias você enterra as tuas possibilidades com as suas desculpas. Óbvio que vocês não vão conseguir nada, porque o que gera resultado é a ação. O que gera resultado são os movimentos estratégicos. É o posicionamento. É fazer narrativa, é envolver o público, é conhecer o cliente, é gerar desejo, é gerar antecipação, é construir comunidade. Só que vocês não conseguem sequer chegar nesse nível, porque no primeiro vocês estão defasadas. Você não consegue se posicionar se você não ajusta a mentalidade. O seu objetivo está aqui. E a sua mentalidade está aqui. Você não pensa da forma que o seu resultado
está alinhado. Você não pensa. Então, qual é a nossa primeira etapa? Mentalidade. Qual que é a segunda etapa? Posicionamento. Se eu ajusto a minha mentalidade, eu irei me posicionar. E é quando eu me posiciono, eu ocupo o meu lugar, que eu sou vista, que as pessoas reparam em mim, que eu sou reconhecida, que eu tenho prestígio, que eu sou indicada, que eu me torno magnética, que eu sou uma empresária que flui pela criação, porque eu não tenho medo, porque eu sei quem eu sou. Então eu só me posiciono, seja na vida e nos negócios e no Instagram, eu tenho um posicionamento claro, que comunica, um posicionamento que comunica na minha imagem, nas minhas palavras, em tudo que eu faço, no meu conteúdo, na minha reunião, na minha abordagem com o cliente, na cultura da minha empresa, quando eu assumo meu lugar. Enquanto você for mole, fraca, ficar em cima do muro, ter medo de ser, eu vou ser rejeitada, não sei o que lá, não sei o que lá, você não vai ter resultado de gente grande. Assuma o seu lugar, você não é mais uma criança. E o que aconteceu daqui para trás não influencia, não muda o seu futuro. Você tem uma página em branco para escrever. Então para de replicar o que foi, o que eu consegui, o que eu não consegui, ninguém me ajudou, eu fui vítima disso, eu fui vítima daquilo, me enganaram, eu quebrei, foda-se o que passou. Você não vai replicar o que foi. Pelo contrário, tudo que você viveu até hoje te tornou quem você é. Você tem história, você tem bagagem. Você já passou por lá. Chega de deixar o seu futuro nas mãos do que foi, do que não foi. Gente, bola pra frente. Assume o seu lugar a partir de hoje. Se você quer acessar, sim. Se você quer acessar, sim, prosperidade, abundância, você quer ser reconhecida, você quer ajudar pessoas, você quer ter uma marca reconhecida, você quer ter uma empresa com cultura, com comunidade, com um time apaixonado, se você quer ser vista, se você quer ter uma imagem alinhada, se você quer olhar no espelho e falar, puta que pariu, como eu sou foda, se você quer ser mais inteligente, se você quer ter hábitos bons, se você quer construir uma vida que vale a pena, você vai ter que se posicionar. Entendeu? E não tem como desgrudar uma coisa no outro. Até porque só a mentalidade, só a sua forma de pensar, sem o posicionamento, não te leva também a lugar nenhum. Não tem como desgrudar. E um é fruto do outro. Então, primeiro eu mudo minha forma de pensar, eu vou saber o que eu quero, o que eu não quero, o que eu não abro mão, o que é importante pra mim, qual que é a minha realidade desejada. Eu vou botar isso no papel e eu me posiciono no mundo, na vida e nos negócios para ocupar esse lugar. E aí a gente tem a terceira etapa. Qual que é, Cami? Pô, já me posicionei, qual que é? A óbvia. A venda. Você tem que vender. Então a mentalidade serve para eu saber quem eu sou, o que eu quero, tirar as crenças erradas e colocar as certas. A partir desse momento eu me posiciono para o cliente que eu quero atrair. Eu ocupo o meu lugar. E quando esse cliente chega? Eu preciso vender. Eu preciso dominar a venda. Empresário, empreendedora que não sabe vender também não prospera. Porque não adianta pensar, me posicionar e não saber vender quando o cliente chega. Não adianta eu não saber vender. Você precisa saber vender. Você precisa saber negociar, fazer pitch. Você precisa dominar as objeções do seu cliente. Você tem que acreditar no teu negócio. Você tem que ser uma máquina de vender. Vender as suas ideias, o seu produto, vender o seu tempo. Você precisa vender o tempo todo. Só que vocês acham que vender é ficar ofertando o tempo inteiro. Vocês confundem. Sabe por quê? Porque na história, vendedor é visto como algo pejorativo.
Porque antigamente, eu já expliquei isso pra vocês, antigamente na história lá quando tinha reis e rainhas e tinha toda... Nessa época, quem não era da realeza era vendedor, era comerciante. Então, isso historicamente mostra que vendedor, você vira vendedor quando você dá errado na vida. Exatamente isso, ó, que a Carol falou. Eu sinto dentro de mim que vender é me humilhar. Só que eu não sei se vocês já pararam para pensar que a única forma de eu ter dinheiro é vendendo.